Graça e paz. Tudo bem? Graças a Deus, não é? Nosso Deus é bom. Eu não sei o que aconteceu, mas, olha, nós vamos ter que fazer como está fazendo aqui essas crianças. Daqui a pouco nós precisamos começar também a citar aqui alguns textos, não é? Porque eles estão bons. Eu vi que hoje já apareceu um maior aqui, o Heitor já veio, não foi? Ó que bênção, está crescendo. Daqui a pouco nós também estamos por aqui, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus, não é? Deus é bom, amados. Graças a Deus por mais esse dia. Você está se hidratando bem? Está tomando bastante água? É tempo de se hidratar, tá bom? Os rins agradecem, não é? Todavia, também é importante entender que a fonte de águas vivas, também nós precisamos ir a elas todos os dias para melhorar, não é? A nossa hidratação espiritual. Graças a Deus, não é? Amados, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Se você esteve aqui domingo passado, nós falamos um pouco sobre o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, não é? Então nós percebemos o quê? Que na sua primeira carta, Pedro escreve, não é? Só aqui para a gente relembrar um pouco a nossa memória. A sua primeira carta, quando Pedro escreve, ele escreve para os irmãos que estão vivendo debaixo de perseguição romana, na Capadócia, na Bitínia, no Ponto, na Galácia, e Pedro escreve a sua primeira carta para esses irmãos que estão vivendo debaixo de perseguição. E ele vai tratar alguns assuntos interessantes. Ele trata, por exemplo, da nossa eleição. Ele vai fundamentar em Cristo Jesus. Depois ele trata da nossa esperança viva, né? Também. Em seguida ele trata da nossa herança que temos em Cristo Jesus, né? Depois ele trata da segurança dessa herança e da nossa segurança também, que somos guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele está escrevendo para esse povo corajoso, lutador, fiel, que crê em Jesus Cristo. E apesar de estar vivendo debaixo de perseguição, eles estão pregando e anunciando Cristo Jesus, nosso Senhor, o que é mais importante. E Pedro, sabendo disso, escreve a sua primeira carta, não é? Agora nós vamos chegar aqui no capítulo 2. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele vai nos dar aqui algumas direções que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Vamos ler comigo? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Portanto, despojando-vos, ou algumas versões pode estar abandonando, né? Toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Versículo 3, se é que vocês já têm experiência, ou já têm experimentado, não é? O quanto nosso Senhor Jesus é bondoso. Versículo 4, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura.
eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, ou para os que não creem, não é? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Amém? Nós lemos até o versículo 7. Graças a Deus. Amados, o apóstolo Pedro é fantástico. Ele, diferente um pouco do apóstolo Paulo, Pedro não só ele nos passa doutrinariamente as orientações, mas ele ensina como praticar no dia a dia. Paulo é mais apologético, não é? Paulo, primeiro, ele destrincha todo o assunto e depois ele vai começar a explicar como se deve viver. O apóstolo Pedro não. Ele já escreve e em seguida ele já vai nos ensinando como praticar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E aqui no capítulo 2 da sua primeira carta, ele começa dizendo o seguinte: Portanto o quê? Depois das promessas, da eleição, da esperança viva, depois de tudo o que vocês sabem que tem em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, portanto, abandonem. Abandonem. O quê? Abandonem toda a maldade. Se na sua Bíblia tiver escrito assim, despojando-vos de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, bem como de todo tipo de maledicência. Do que o apóstolo Pedro está nos falando? Crescimento espiritual. E ele começa dizendo que para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos abandonar algumas coisas. E ele dá essa lista aqui. A ideia de Pedro é que na vida nova que nós estamos vivendo hoje, na vida nova que Cristo Jesus nos deu, fomos renovados, fomos regenerados, estamos no reino de Deus, trabalhando no reino, vivendo no reino, nas benéfices do reino. Pedro está dizendo assim, não dá mais para viver com estas roupas velhas. A ideia de Pedro aqui, a figura que ele monta aqui, é de alguém que está vestido com roupas velhas, roupas sujas do pecado. E ele vai dar uma lista. E ele diz assim, depois que vocês foram alcançados por Cristo, depois que receberam as promessas, a herança, foram santificados, nesse novo caminho, não é mais possível viver com essa roupa velha. Tem que se despojar, tem que jogar fora. Essa roupa velha não faz parte mais do seu modo de viver. Vocês são novos, criaturas novas, espírito novo, natureza nova, criados de novos, regenerados por Cristo Jesus. Não se pode mais viver com essas roupas velhas. Para crescer espiritualmente, é preciso largar-se de algumas coisas para absorver outras. E ele vai falar, abandonem o engano e a maldade. E aí, ele pega um viés bem interessante. Porque maldade a gente não comete contra a gente mesmo. Inveja a gente não tem da gente mesmo. Engano também não. Maledicências também não. Eu só posso praticar uma maldade contra o outro. Inveja do outro. Engana-se o outro. A palavra maldade aqui é a ideia da fonte de todo pecado. Quando ele fala maldade, ele está falando de uma palavra que tem como fonte todas as outras maldades.
E ele diz assim: vocês são novos. Vocês receberam algo novo de Deus, a vida de Deus. Essas roupas velhas não podem mais fazer parte da nossa vida. Nós somos novos. Em Cristo Jesus fomos feitos de novo. Portanto, eu sou um novo homem. Você, meu irmão, é um novo homem. Você, meu irmão, uma nova mulher em Cristo Jesus, para viver as novidades do reino. Por isso, essas roupas velhas não estão mais sobre nós. Vamos prosseguir em novidades de vidas. Peguemos essas roupas velhas do pecado e abandonemos elas. Nos despojamos delas. Tiramos elas de perto de nós e seguimos uma vida santa, reta e justa por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que o Pedro está dizendo. Depois de tudo que vocês ouviram, depois de tudo que receberam, depois de tudo, todas as promessas feitas a vocês, agora larguem todas essas coisas velhas. Elas não cabem mais em nós. Ou seja, irmãos, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos nos despojar dessas coisas. Desse novo homem também falou Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, e o 25 foi citado aqui várias vezes. Não é? Vamos ler na tela, não é? Efésios 4, 22 e 24. Hoje nós vamos ler esses textos, porque isso vai ser cura para o nosso coração. Opa, vamos lá? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vai mais. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Mais um. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Somos novos homens e mulheres, filhos de Deus, santificados pelo Espírito Santo de Deus, para viver em novidades de vida, para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fomos criados, segundo Deus, em Colossenses 3, capítulo 3 e versículo 8. Colossenses, capítulo 3 e versículo 8. Olha só, mas agora, despojai-vos também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos. Lança isso fora. Não faz parte da nossa vida mais. As nossas palavras agora são palavras de bênçãos. Quando nós nos reunimos, nós cantamos, louvamos, agradecemos a Deus, porque somos novos homens e mulheres em Cristo Jesus. Dessa mesma maneira, desse mesmo assunto, ou seja, não podemos viver a nova vida praticando as mesmas práticas antigas ou cometendo os mesmos pecados antigos. Tiago capítulo 1 e versículo 21 diz a mesma coisa. Tiago capítulo 1 do versículo 21 ao 25 vai nos dizer a mesma coisa, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossa alma. Ou seja, meu amado irmão, a nossa vida é outra. Não é mais a vida velha. Agora é a vida do homem novo, da mulher nova, renovada pelo Espírito Santo de Deus, para trabalhar no reino, para viver para Cristo. Em meio a esse mundo tão difícil, tenebroso, complicado, Deus renova nossas forças.
renova o nosso espírito, renova a nossa vida, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá vigor, nos dá fé para nós passarmos o quê? Continuar. Se Cristo Jesus não nos renovar, não conseguiremos. O que diz Hebreus 13, 20? Coloca na tela para nós ler, por gentileza. Hebreus 13, 20. Olha o que está escrito. Olha só. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do novo concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Aleluia! Trouxe dos mortos o nosso grande pastor Jesus Cristo, ressurreto, vivo. Agora coloca para nós aí primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 10. Olha o que ele vai nos dizer. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! É tudo Ele, é Ele que faz, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos renova, é Ele que faz nova todas as coisas, é Ele que transforma, irmãos, é Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, é tudo Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Nós precisamos entender essa verdade, porque às vezes nós queremos fazer, às vezes nós queremos colocar a mão aonde não podemos, tomar decisões que não é para tomar. Às vezes nós queremos. E o texto diz: calma, Ele te fortificará, Ele te fortalecerá, Ele te dará força, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dizer o que deve fazer. Então somente confia nele. Quando nós não confiamos em Jesus, confiamos em nós mesmos. Quando nós não confiamos em Jesus, confiamos demais em outras pessoas. E aí eu preciso te explicar uma coisa. Existem coisas que dependem de você e eu. Existem coisas que dependem de nós e de outras pessoas. Mas existem situações que dependem só de Deus. Existem lugares que as nossas mãos não podem alcançar, os nossos pés não podem ir. Existem situações que as nossas palavras não são o suficiente. Deixa com Ele. Ele sabe, Ele pode, Ele vê, Ele conhece o fim das coisas antes do começo. Ele sabe exatamente o que você precisa nesse momento. Portanto, meu irmão e minha irmã, se hoje nós nos despojarmos de todas essas coisas velhas, e pelo nosso entendimento sermos renovados pela palavra da justiça, a palavra de Deus, novos homens e mulheres, filhos de Deus, vivendo em novidades de vida. Essa é a transformação do Senhor na nossa vida. Então Pedro vai dizer: olha, vocês não podem mais viver a vida que vocês estavam vivendo. Ou essas coisas não fazem mais parte da vida de vocês. Agora vocês são novos homens e mulheres. Mas aí ele vai continuar no versículo 2, olha que interessante. Lê comigo. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o quê? Crescimento. Pedro agora vai tomar uma figura, vai falar de uma criança recém-nascida. E aí, quem é mãe e pai sabe bem do que o Pedro está falando. Eu me lembro que quando o meu filho nasceu, há 14 anos atrás, pai de primeira viagem, minha esposa também, levamos ao pediatra
pediatra falou assim: mãe, só o leite materno. Não precisa dar leite industrializado, nada. Só o leite materno é o suficiente. E de fato é, irmãos. Só o leite materno sustenta a criança por muito tempo, porque o leite materno é puro. Todas as proteínas e vitaminas que a criança precisa para crescer bem e saudável estão no leite materno. Indiscutível, perfeito. O melhor alimento do mundo. E aí, nós estávamos em casa um dia, e a minha esposa, a produção de leite era pouca, e o rapaz mamava bem. Não tinha muito leite. E aí um certo dia, era noite na verdade, ela amamentou o Raniel, colocou no berço e o menino continuou chorando. No primeiro minuto era um choro tranquilo. Do segundo minuto para frente foi criando aquele choro copioso. Meu Deus do céu. E foi piorando. Uns 3 minutos depois ele já estava meio rouco. Aí, eu de um lado, ela do outro, o Raniel no berço, os 3 chorando. Ela chorava lá, o Raniel cá e eu cá. Eu chorava aqui, o menino chorava e ela chorava. Eu olhava para ela olhava para mim e o menino chora, se acabando de chorar. Aquilo doía dentro de nós. Meu Deus, que coisa. Um choro copioso, gente, é na alma da gente. Meu bem, o que é que essa criança tem? Tem algum problema. Dormiu com fome, não teve jeito, eu não tinha noção. De manhã levamos um pediatra de novo. A pediatra olhou e disse: mas que menino desfigurado é esse, mãe? Aí nós fomos contar a história. Doutora, passou a noite ontem chorando. Aí ela fez uma receitinha lá, falou: toma, leva para casa. Chegamos em casa, fui na farmácia, comprei uma lata de leite, do mais caro ainda. Eu digo: deixa ele chorar primeiro. Aí ela deu de mamar, depois ele estava chorando, eu fui lá, esquentei um leite, fiz uma mamadeira, trouxe para ele, toquei na boca do moleque. Acabou. Ah, que sossego, dormi bem, dormimos bem. Aprendi, era só ele chorar. Ela dava de mamar, ele ainda ficava chorando, já sei, mamadeira nele. Cresceu, ou seja, alguns de vocês conhecem o tamanho dele, né? Cresceu mesmo. Cresceu mesmo. Entendeu? O que Pedro está fazendo, irmãos, é comparando nós, que fomos nascidos de novo, com uma criança recém-nascida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, do mesmo jeito que uma criança recém-nascida deseja, ardentemente deseja ser amamentado pela sua mãe, você e eu também precisamos desejar ser alimentado pelo leite racional, não falsificado, a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse leite puro. Ele está dizendo: assim como a criança cresce saudável, bonita, tomando leite materno, assim também somos nós que nascemos de novo. Cristo nos gerou de novo pela sua palavra. Agora é preciso se alimentar, que é para crescer saudável. Agora eu te pergunto uma coisa, pai e mãe que está aqui comigo. Eu estou com 50 anos de idade. O meu filho vai fazer 15, agora em outubro. Se eu for disputar em força física com ele, eu ainda estou inteiro. Mas provavelmente, vou ter muita dificuldade em dominá-lo. Muita dificuldade. Porque cresceu saudável. Deixa eu perguntar para você. Se a gente não se alimentar desse leite puro, racional, quando nós tivermos que enfrentar as lutas espirituais, quando nós tivermos que enfrentar o nosso adversário, que não é brincadeira, será que nós estamos fortes, fortalecidos por esse leite espiritual? Será? Porque se nós não tivermos nos alimentando com ele, nós vamos ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Então é um crescimento saudável
não é qualquer crescimento. E aí eu te pergunto, existe leite contaminado? Existe? Existe, meu irmão amado. Aí eu te pergunto, existem livros contaminados? Existem sermões contaminados? Existe, amado. Existem cultos contaminados? Sim. Então entenda o que Pedro está nos dizendo. Sejamos como crianças para desejar o leite racional e puro, mas sejamos adultos para saber o que realmente estamos consumindo. Para não consumir leite contaminado, para não crescer doente. Porque quem recebe um Jesus doente, recebe um evangelho doente, vai para um céu doente. Quem recebe o evangelho puro, o leite puro, recebe o Jesus puro. O destino é o céu puro, perfeito, como é o nosso Deus. Então o Pedro está dizendo assim, deseje como menino recém-nascido, se alimentar do leite racional não contaminado, mas seja adulto, para saber o que está contaminado e o que não está contaminado. Aí ele diz assim, para que vocês recebam o quê? O crescimento. O crescimento. Se nós não tivermos tomando um leite racional, perfeito, podemos crescer doentes. Então ele está dizendo assim, para que vocês cresçam espiritualmente, primeiro vocês têm que se despojar desses negócios, todos, para que vocês sejam revestidos do novo homem, da nova vida, para que possam crescer saudavelmente para a glória de Cristo Jesus. Esse crescimento espiritual também está citado em Isaías 44:3. Podemos colocar lá no telão, por favor? Isaías 44, do 3 ao 8, olha o que diz. Porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. Aquele se chamará do nome de Jacó. Aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Derramarei água sobre quem? Tem que ter sede. É promessa. Sobre o sedento eu derramarei água. Sobre a terra seca eu derramarei água. O que o texto está falando? Do nosso coração e do Espírito Santo de Deus. Essa água é o Espírito derramado sobre nós. Jesus Cristo também falou nesse mesmo contexto, no Evangelho de João 7:37. Desse crescimento espiritual, ele disse, eu sou a fonte das águas, quem tem sede, vem a mim e beba. O texto diz assim, é João 7:37, no último dia da festa, no grande dia, Jesus Cristo pôs-se em pé,
Olha só o texto lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, o que ele disse mesmo? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. O que ele está dizendo? Eu sou a fonte das águas vivas. Quem tem sede, venha a mim e beba. Nós não somos fontes de vidas para Deus, mas Deus é fonte de vidas para nós. A vida não flui de nós para Deus, a vida flui de Deus para nós. O autor da vida, não somos nós, os autores da vida, né? Não somos nós. É Ele. A vida que nós vivemos provém dEle. A novidade de vida que vivemos vem dEle. A santificação vem dEle. Quem tem sede, venha. Se você tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. O nosso espírito, irmãos, precisa ser fortalecido. O espírito fraco, nas batalhas mais cruéis, espirituais, temos muita dificuldade. Quando, na verdade, nós deveríamos estar bem nutridos espiritualmente. Porque o convite já foi feito por Jesus, a promessa foi feita pelo Pai em Isaías, o convite foi feito por Jesus em João. Está com sede? Então venha. A quem ele está chamando? Está chamando o pastor? Está chamando o diácono? Está chamando o presbítero? Está chamando o bispo, o apóstolo? Não, amados. Ele está chamando quem tem sede. Ele está chamando aquele que tem sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você tem sede para ver os milagres de Deus na sua vida? Você tem sede para ver o trabalhar de Deus na sua casa? Você tem sede para ver o trabalhar de Deus na sua vida individual, no reino de Deus? Então venha, disse Jesus, e beba da água viva. Eu sou a fonte da água viva, diz o Senhor. Às vezes, nós vamos a outras fontes. Vamos à fonte das coisas materiais, vamos à fonte dos homens, mas a fonte da verdadeira água viva é Ele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dessa mesma fonte falou também João 4,13. Isso é interessante. João 4, do 13 ao 14. Olha o que diz. Ele diz assim, Jesus conversando com a mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Próximo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, voltará a ter sede? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para quem Jesus disse isso? Para a mulher samaritana. Presta atenção numa coisa. A mulher samaritana tem uma excelente lição para nos ensinar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquela cidade com os seus discípulos, eles foram comprar comida. E depois voltaram com as sacolas. Enquanto isso, Jesus falava com esta mulher e prometia a ela rios de águas vivas. Depois dessa conversa com Jesus, essa mesma mulher, ela também foi à cidade. Mas ela não volta com sacolas. Ela volta trazendo vidas.
Os seus discípulos foram comprar comida e voltaram com as suas sacolas cheias. Essa mulher desceu na cidade e anunciou Cristo a eles. E ela trouxe uma cidade aos pés de Jesus Cristo. A escolha é nossa. Se nós queremos voltar trazendo sacolas, ou nós queremos voltar trazendo vidas. A diferença está em crer. Aquela mulher creu. Aquela mulher creu em Jesus. Ela disse: venham e vejam um homem que disse tudo ao meu respeito. Depois de um tempo, os homens disseram àquela mulher: nós não cremos mais, mulher, porque tu falaste. Nós cremos agora é porque nós temos visto. Esse é um bom exemplo para nós. Se nós tivéssemos sede de Deus, a promessa dele é que ele derramará água viva sobre nós. Se nós tivermos sede de Deus, Jesus Cristo, a nossa fonte de águas vivas. Em meio a essa situação tão difícil, em meio a esse calor espiritual, nós temos uma fonte de água viva para nos dessedentar. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então o Pedro, ele vai nos dizer, esse crescimento espiritual, vocês precisam desejar esse leite puro como criança recém-nascida. Esse é o primeiro passo para o nosso crescimento espiritual. Mas no versículo 4, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele vai nos dizer, ou ele vai nos informar, qual outro passo nós devemos dar para que nós possamos crescer espiritualmente. Se não, vejamos aqui o versículo 4, ele diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Até aqui. É interessante, porque quando falamos de pedra, a ideia, e de fato pedra não tem vida. Mas Pedro consegue colocar aqui algo tremendo, que é, chegando-se a ele, a pedra viva, a pedra que vive. De onde Pedro tira essa informação? De onde Pedro tira esse contexto de pedra? Você se lembra que lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus estava fazendo uma enquete com os seus discípulos, ele pergunta assim: o que o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos disseram assim: ora, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é profeta, outros que o Senhor é Jeremias. Bom, está uma confusão muito grande lá fora. E Jesus diz assim: e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro, um homem muito arteiro, não deixava ninguém falar na frente dele, levantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, talvez Pedro tenha falado assim, esperando receber de Jesus um elogio, né? Oh, Pedro, parabéns e tal. Jesus disse: ora, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai que te revelou isso. Então, Pedro, tu não sabes que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque tu descobriu isso agora, mas o meu Pai te revelou quem eu sou. E aí, Jesus disse o quê? Depois de uma conversa com ele, Jesus falou assim, ó: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta bem atenção, para você não ser enganado. A ideia da pedra viva é que na língua grega há um trocadilho muito sucinto entre pedra, rocha maciça, inabalável, e fragmentos de pedra, uma pequena pedra tirada de uma rocha maciça. Por que que hoje mais de 1 bilhão de pessoas acredita que a igreja está firmada em Pedro, que segundo eles foi o primeiro papa, se Pedro nunca foi papa nenhum? Por quê? É por causa desse trocadilho. A palavra pedra em grego é petras. Petras significa uma rocha inabalável. E essa figura de rocha inabalável, ela não é citada na Bíblia falando de qualquer homem, mas só do Deus que é rocha inabalável. Certo? A palavra Pedro em grego é Petros. Petros significa fragmento de pedra, um pedaço de pedra. Além do mais, o pronome nos ajuda muito. Eu estou com meu óculos na mão. Se eu vou entregar ele, eu falo, eu te entrego esse óculos. Mas se eu coloco ele aqui, eu digo, eu te entrego este óculos. Jesus não disse sobre essa pedra, que no caso seria Pedro, mas ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus Cristo. A pedra é a palavra de Deus. A pedra não é Pedro. Pedro é Petros, é fragmento, é pedaço. Jesus Cristo é rocha inabalável, é pedra viva. É sobre esta pedra que está edificada a igreja de Deus. Louvado seja Deus. Então, quando você ouvir alguém dizer que a igreja está edificada sobre Pedro, não é verdade. Ela está edificada sobre o fundamento que é Cristo Jesus, a pedra viva, a rocha inabalável. Então veja, quando Pedro cita vamos nos achegar a Ele, vamos nos achegar a Ele para crescer, a pedra viva, que também Tiago fala nesse mesmo contexto, em Tiago 4, versículo 8 a 10. Tiago, capítulo 4, versículo do 8 a 10. Ele diz assim, Tiago, capítulo 4, do 8 ao 10. Ele diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha só, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Prossegue. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. O que Tiago está nos dizendo? Se achegue a esse Deus misericordioso, confesse o que precisar ser confessado, e Ele se achegará a vós também. A ideia de se achegar a Deus, a ideia de buscar a Deus, não é que nós vamos encontrar Deus no monte, ou no vale, ou em lugar tal, em lugar X, Y, nada disso. A ideia do achega-te a Deus, aproxima-te a Deus, buscai a Deus, é a ideia da comunhão com Deus. Como é que eu busco a Deus? Pela leitura da palavra, pela oração, pelo jejum, pela prática da palavra. Isso é buscar a Deus. Desse mesmo texto,
falou Zacarias, capítulo 1 e versículo 3. Está escrito: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Zacarias capítulo 1 e versículo 3. Olha o que diz o texto. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor dos exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Eu não acredito num evangelho aonde o homem faz a metade e Deus a metade, porque aí seria um evangelho meritório. Ou seja, em algumas coisas do evangelho eu teria méritos. Não acredito nisso. Eu acredito no Deus que nos chama, esse mesmo Deus nos capacita, esse mesmo Deus nos prepara, esse mesmo Deus nos edifica, esse mesmo Deus nos transforma, para que dentro do reino, então, nós sejamos colaboradores do Senhor para o louvor da sua glória. É esse o evangelho que eu creio. Porque a palavra de Deus declara que tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1. Então, amado irmão, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Pela prática da leitura, pela prática da oração, pela prática do jejum. E aí eu já quero te dar um aviso aqui de antemão, meu irmão. Olha bem para mim. Todas as vezes que você colocar no seu coração buscar a Deus, te prepara. Não vai ser fácil para você. Existem inimigos querendo te tirar da presença dele. Mas o que diz as Escrituras? Aquele que for fiel até o fim. Meu irmão, não tenha dúvida que você vai vencer. Não tenha dúvida. Quando você começar, não tenha dúvida que você vai vencer. Mas vai ser grande a luta. Vai ser grande a peleja. Se você conversar com alguns irmãos, eles vão te dizer a mesma coisa. Não foi fácil. Mas a vitória é maravilhosa, irmãos. É certa. Não tenha dúvida disso. Mas é uma luta. É uma luta. Aí ele diz: portanto, chegai-vos ao Senhor dos exércitos, e Ele se achegará a você. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que o Senhor está nos falando? Prioridades. Ou nós damos prioridades a Deus, ou não. Porque ele diz: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vão me encontrar. Aonde? Aonde eu encontro Deus? Aqui no templo? Não, se nós sair daqui, daqui a pouco nós iremos embora. Deus vai ficar aqui fazendo o quê? Vai ficar sozinho aqui? Não. A casa de Deus, irmãos, somos nós. A igreja é a casa de Deus. Quando nós buscamos a Deus, o contexto do buscar a Deus é comunhão com Deus. Leitura da palavra, oração, jejum, a prática da palavra, como diz Tiago. Isso é buscar a Deus. Ele diz: vocês vão me buscar? E a promessa é: vocês vão me encontrar. Olha que beleza. Numa boa leitura da palavra de Deus, em consagração ao Senhor, Deus fala ao nosso coração. Recentemente, eu estava conversando com uma jovem, e ela trabalha num local onde tem uma moça que perdeu os pais muito cedo. Ela é órfã. E essa moça teve um final de semana de folga. E uma irmã não gostou.
se sentiu desprezada porque não teve o final de semana de folga também. E ela conta que ela foi ao banheiro da loja e lá ela começou a reclamar. E disse: Senhor, como pode? Essa moça trabalha aqui há pouco tempo, já ganhou um final de semana de folga. E eu estou aqui há tanto tempo e não ganho. Ela nem fechou a boca. O Senhor disse assim: você não conhece ela? Ela é órfã de pai e mãe. E eu sou o pai dela. Eu sou o pai dela. Essa moça disse que a única atitude que ela teve foi de joelhos, cair de joelhos e dizer: Senhor, me perdoa. Eu não sei o que disse. Perdoa as minhas reclamações e murmurações. E ela conta que depois que pediu perdão ao Senhor, Deus providenciou para ela um final de semana de folga. Olha como Deus é bom. Achega-te a Deus em oração. Achega-te a Deus pela leitura da palavra. Achega-te a Deus pelo jejum. A Bíblia diz que, lá em Atos capítulo 13, que Paulo e Barnabé eles foram separados para a obra missionária depois de jejuar, orar e servir ao Senhor na igreja de Antioquia. O texto diz que enquanto eles serviam o Senhor, o Espírito Santo diz: separai Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho na vida deles. Servindo ao Senhor. Achega-te a Ele, e Ele se achegará a você. Então, amados, Pedro vai dizer assim: Ele é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas que para com Deus ela é eleita e preciosa. No versículo 9 da primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, Pedro então vai nos dar outra informação importante. Ele vai dizer assim, versículo 9: vocês, porém, são. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Sim, vamos por aqui? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quanta informação tem nesse texto. Vamos começar? Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita. Qual geração, qual povo Deus escolheu para a sua eleição? Israel. Olha o que ele diz: sacerdócio real. Qual povo exercia o sacerdócio na lei? Israel. Nação santa. Qual nação era santa na antiga aliança? Israel. Povo adquirido. Qual povo adquirido na antiga aliança? Israel. Para quê? Para que Deus escolheu Israel? Para anunciar as virtudes de Deus. Pedro está dizendo assim, pela rejeição de Israel ao Messias, Deus chamou um povo gentil, que não era povo, que não era aceito, que não tinha aliança, que não era herdeiro das promessas. Ele está dizendo assim: Deus chamou vocês também para fazer parte das promessas de Deus. Ele diz assim:
vocês não eram, mas agora são. Não tinha as promessas, mas agora tem. Não fazia parte das promessas de sermos benditos em Abraão, mas agora somos. É isso que Pedro está dizendo. Ele está nos trazendo uma nova consciência de quem somos em Cristo Jesus. E ele diz, olha, vocês agora são uma geração eleita. Lá no capítulo 1 ele diz, eleitas segundo a presciência de Deus Pai. Aí ele vai dizer, um sacerdócio real, uma nação santa. Olha quantas coisas nós somos em Cristo Jesus. E eu te pergunto, fizemos alguma coisa para merecer? Não. E por que somos? Somos porque Deus nos escolheu e nos elegeu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Uma graça maravilhosa. Então, quando você e eu, meu irmão, quando nós levantarmos pela manhã e nós formos de frente ao espelho, pode olhar para você pelo espelho e dizer assim, eu sou geração eleita, a minha família também, eu sou sacerdócio real, povo santo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Você acha que alguém pode fazer alguma coisa contra você, que é a menina dos olhos de Deus? Não pode não. Você é guardado no poder de Deus, diz Pedro aqui na sua primeira carta, no capítulo 1. Somos guardados pelo poder desse Deus maravilhoso. Portanto, meu amado irmão, esse crescimento espiritual que nós precisamos para crescermos fortalecidos em Cristo, é preciso se despojar do homem velho. É preciso desejar o leite puro, racional, sem mistura. É preciso nos achegar a Ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, eleita para com Deus, preciosa para com Deus. E sobre esta pedra, esse alicerce firme, rocha inabalável, então, está sendo construído aquilo que Paulo e Pedro chamam de edifício, casa de Deus, morada do eterno. A ideia de pedra é que as pedras vão construindo um edifício, vão construindo a casa. Eu sou uma pedra viva, pequena pedra, fragmento. Você é um fragmento de pedra, viva também. E juntos, nós formamos o quê? O que o Espírito Santo nos forma? Casa de Deus, edifício de Deus, tabernáculo de Deus, lugar que Deus mora, aonde Deus manda, lugar que Ele determina. Somos casa de Deus. Na casa de Deus quem manda é Ele. É Ele que vai dizer aonde vai ficar os móveis. É Ele que vai determinar. É Ele que vai dar as diretrizes na sua casa. É Ele que vai fazer as mudanças que precisam ser feitas. Portanto, se na sua vida, meu irmão, está havendo alguma mudança e você entende que não está bom, não está legal, está meio desconfortável, calma. Se Jesus Cristo mora em você, é Ele que está fazendo as mudanças. Se Jesus mora em você, é Ele que está trocando as coisas de lugar. Se Jesus mora em você, Ele está colocando no lugar ideal, no lugar adequado. Fica tranquilo que no final de tudo, a casa vai ficar maravilhosamente bem mobiliada. Não vai ter nada fora do lugar. Os móveis todos novos. Não vai ter mancha. Não vai ter risco. Não vai ter brecha. Nada vai estar quebrado. Vai estar tudo perfeitamente no seu devido lugar.
Porque o dono da casa cuida bem, cuida direito, ele é cuidadoso, cheio de graça, é gracioso, é o arquiteto perfeito, nada vai ficar fora do lugar. Que nós possamos, meu amado irmão e irmã, nesse dia, sermos revestidos desse novo homem, agora com uma nova natureza em Cristo Jesus, para viver o novo de Deus, no reino de Deus, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Descanse as pernas um pouquinho. Senhor, nosso Deus e Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse tempo tão precioso, meu Deus, que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Pai amado, nos fortifica, nos edifica, Senhor, nos prepara, nos fortalece, para que nós possamos fazer a sua santa vontade, meu Deus. E assim, Senhor, nós possamos crescer espiritualmente saudável, e nós possamos crescer fortes em Ti, Senhor, na Tua graça, nas Tuas misericórdias, nas riquezas da Tua glória, que o nosso coração venha a ser fortalecidos por Ti, para que nós possamos avançar, fazendo sempre a Tua vontade, e com um coração cheio, Senhor, de humildade, para que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor, por toda a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados.